Agora sim, espera aí. Ok. A gestão florestal pode ter vários objetivos, por exemplo, temos aqui floresta, por isso um espaço florestal que é o Pinhal de Leiria, e o Pinhal de Leiria tem dois grandes objetivos. O primeiro é a sustentação das areias, portanto, poderemos pensar que o seu grande objetivo, a sua gestão, vai ser para a conservação, mas ao mesmo tempo também é para a produção, porque vamos ter produção de madeira e esta madeira vai ser vendida e vai entrar no mercado. Se pensarmos nos espaços florestais mais a sul, por isso os montados de sobro, por um lado são para a produção da cortiça, por outro lado, sendo a zona mediterrânica um hotspot da biodiversidade, a gestão que se faz do montado também vai ser para a conservação. Por isso temos diferentes objetivos que têm que entrar num compromisso, de forma que não sejam incompatíveis e que os conflitos sejam o melhor geridos. Depois temos, por exemplo, aqui a Mata do Bussaco, em que na Mata do Bussaco o objetivo da gestão vai ser a conservação, mas também, como temos aqui uma zona, como vemos, está rodeado de floresta de produção, portanto, eucaliptal, pinhal, vai estar em uma zona de risco, e como vai ter risco associado, também vai ter que fazer gestão florestal ligado à prevenção de incêndios. Aqui é a Costa da Caparica, estamos na Mata dos Medos e temos um acacial enorme que são invasoras, são as acácias que são invasoras. Isto significa que é a gestão florestal que aqui se fizer, que neste momento está a ser realizado em alguns pontos, vai ser para combate de invasão, por isso das invasoras, e vai ser trabalhado então também a conservação, porque estamos junto à riba da Costa da Caparica, à riba fóssil, que também é uma área protegida. E, portanto, como podemos aqui observar, temos vários tipos de gestão que têm diferentes objetivos que têm que entrar num compromisso o melhor possível para poder progredir e ser mais sustentável. Mas quando entramos na questão dos incêndios e entramos na questão da gestão da floresta para a proteção contra os incêndios, nós vamos ter que voltar às bases, e as bases são o Triângulo do Fogo. Se nós olharmos para o Triângulo do Fogo, que é a base para termos uma chama, para termos o fogo, vamos precisar do oxigênio, vamos precisar do calor inicial, que será uma ignição, e vamos precisar de ter combustível. E o combustível que estamos aqui a falar é a vegetação, e neste caso são os ecossistemas florestais, por isso os espaços florestais. Se eu quiser fazer prevenção e quiser fazer gestão florestal para a prevenção, eu vou ter que trabalhar na componente, no vértice ligado ao combustível, por isso ligado à vegetação. E a forma de o fazer é reduzi-la. Portanto, reduzi-la ou modificar a sua constituição. Continuando a olhar para os incêndios, porque isto é o que nos vai permitir, ao perceber como é que os incêndios funcionam, é isto que nos vai permitir fazer a gestão do espaço florestal para a prevenção. Nós podemos ver que temos, por exemplo, aqui o incêndio de superfície, que é aquele que tem uma continuidade de vegetação junto ao solo, que vai fazer com que o fogo vá propagando, o fogo, ou neste caso os incêndios, vão propagando. Temos no outro aqui os incêndios de copas, que é quando o incêndio tem a vegetação cá embaixo e depois vai subir, é como se os arbustos, as espécies arbustivas, fossem uma escada que levassem o incêndio até à copa e que depois vai se propagando cá por cima. Temos ainda o incêndio subterrâneo, que é numa zona em que, por exemplo, tenhamos muita matéria orgânica no solo, em que o incêndio que vai fazer vai começar a queimar, por isso a chama vai começando a queimar aqui por baixo, e ao queimar, muitas vezes nós não vemos a chama em si, mas é que ele está, vamos ter ali o processo de combustão dentro do solo. Isto o que vai fazer é que nós, sem sabermos, as árvores estão a morrer porque têm as raízes a serem queimadas.
E por fim vamos ter o incêndio de projeção, é quando a chama sobe até à copa da árvore e por força do vento vai empurrar e temos pequenas projeções que vão para as várias árvores. E olhando para estes bonecos, salve seja, uma das coisas, continua a haver o meu compartilhamento, certo? Sim, Conceição. Uma das coisas que é importante quando pensamos na gestão florestal é retirar a continuidade da vegetação. Este vídeo, por exemplo, que estamos aqui a ver, é um vídeo já antigo, que serviu de campanha de prevenção contra incêndios em Portugal, foi realizado pela WWF, que demonstra muito bem o que é a prevenção, a gestão florestal para a prevenção de incêndios. E é exatamente isto, é criar uma descontinuidade da vegetação. E esta descontinuidade da vegetação... Podemos estar a ver um vídeo. Sim, não viram? Estamos a ver a imagem da propagação de incêndios. Pois. E não está no modo projeção, está no modo como se estivesse a trabalhar no PowerPoint. Não está com a tela cheia. Exato. Estás no modo de edição, sim. E agora? Continuas. Acho que tem a ver com o que tu abriste agora inicialmente, do Conceição. Cá tens que reduzir e depois quando faz o partilhar tens que ir buscar o vídeo. Não sei muito bem como é que é no teu. Ok, vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente. E agora esperamos chegar ao vídeo. Espera aí. E agora o que é que vem? O vídeo. Exato. Já vimos. Exato. Então, pronto, vamos ver o vídeo. Lá está. Gestão florestal. Queremos criar uma descontinuidade. E é isto que o vídeo mostra. E lá está, a mensagem é uma floresta ordenada. Uma floresta ordenada é uma floresta gerida. E pensando nas imagens que nós vimos há pouco, e agora vou interromper o compartilhamento para voltar a compartilhar então o PowerPoint. Pronto, voltar. Agora veio o PowerPoint? Ok, em tela cheia, está correto. Obrigada. Boa. Portanto, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que tirar esta continuidade que nós vemos aqui, quer seja cá em baixo, quer seja cá em cima. E, portanto, temos que retirar a continuidade horizontal, e o retirar a continuidade horizontal não é cortar tudo, aquela ideia que cada vez mais passa na televisão e os... como é que chama-se? Aqueles senhores que falam na televisão, que falam de tudo sem perceber de nada, mas conseguem falar de tudo e falam da limpeza da floresta, temos que limpar a floresta como se ela estivesse suja. Mas na verdade, o que nós temos que fazer é gerir, vamos ter que cortar, sim, vamos ter que cortar árvores, vamos ter que cortar arbustos, vamos ter que criar esta descontinuidade, seja ela aqui na horizontal, e na horizontal também é cortar aqui um pouco os arbustos para que ele não vá sempre ao longo do terreno, mas também é fazer com que as árvores não se toquem, ou se tocam, não podem ter vegetação cá embaixo. E é isto que a continuidade vertical, por isso, criar esta descontinuidade vertical é fazer com que, se as aves estiverem a tocar, porque muitas vezes nós queremos, por exemplo, se somos à Mata da Margaraça, nós vamos querer que as árvores se toquem, mas se forem lá, a Mata da Margaraça é um espaço fabuloso que vale a pena conhecer, não há um grande subbosque. Portanto, a parte que poderia criar a escada para subir para as copas não existe. E, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer, nas árvores, tenho que podar os ramos cá mais de baixo. E na gestão florestal,
esta é também a base. Se nós temos uma área florestal e queremos proteger dos incêndios, vamos ter que criar estas descontinuidades. No nosso país, e na verdade em todo o mundo, também temos que olhar, quando fazemos a gestão do espaço florestal, temos que olhar para as fontes de ignição. Quais são muitas vezes as causas? E, por exemplo, aqui, esta é uma fotografia da REN, da Rede Elétrica Nacional, vamos ter aqui postes de alta tensão, e estes postes, se a árvore tocar no poste, ou se a árvore tocar numa linha elétrica, por curto-circuito, vamos provocar um incêndio. Portanto, nós não queremos provocar um incêndio. E, ao mesmo tempo, a empresa também não quer ter o prejuízo de, se provoca um incêndio, vamos cortar a eletricidade. Se cortarmos a eletricidade, Portugal fica sem eletricidade, como houve, por exemplo, há uns meses, com um problema em Espanha com redes de alta tensão, e houve zonas do país que ficaram sem eletricidade. Portanto, o que é que eles estão a fazer? Estão a criar aqui uma descontinuidade. Para quê? Descontinuidade em altura, para que não bata nos fios, e descontinuidade também na horizontal, para que, se o incêndio chegar aqui, se não houver projeção, que é saltar de um lado para o outro, o incêndio não passe. Ou, se passar, vai com muito pouca intensidade. E são várias as técnicas que podemos usar. Ali, por exemplo, com maquinaria, e aqui temos um técnico credenciado de fogo controlado que está a criar mosaico na paisagem para que, se o incêndio começar numa zona que seja de pastagem, é uma zona agrícola, aqui é uma zona que já não tem vegetação e eu criei a descontinuidade. Pronto, isto, por exemplo, é o fogo controlado. E aqui é outra forma também de fazer prevenção, que é garantir ou promover que exista gestão do território, já não é só do espaço florestal, mas gestão do território em que vamos ter pequenos mosaicos. É como se nós tivéssemos pequenas áreas que têm diferentes tipos de vegetação. Portanto, a prevenção não é só retirar alguma vegetação e criar a descontinuidade, mas também é criar outro tipo de vegetação. Por exemplo, aqui é uma zona de plazio que tem a floresta à volta. Se houver um incêndio e haja uma projeção, por exemplo, de um incêndio numa área florestal, se cair aqui nesta zona, que é pasto, ele vai ter uma progressão que não vai ser tão forte, vai ser uma progressão rápida, mas não é tão forte, e logo, como não é tão forte, o incêndio vai diminuir o seu comportamento, a sua força, e vai poder ser apagado, poder ser combatido mais facilmente. Se eu tivesse uma continuidade de floresta, como tenho aqui, o incêndio vai ganhar muita força e muita velocidade. E, portanto, em termos de combate a incêndio, é muito melhor eu ter estas paisagens, que é quase um patchwork, é um mosaico de paisagem que me garante ou que vai fazer com que o incêndio tenha um comportamento que tem muito menos severidade, e por isso vamos garantir que os seus impactos são menores. Isto porque nós nunca vamos deixar de ter incêndios. O que nós temos que garantir é que, se houver um incêndio, o incêndio tem que ser de pouca intensidade, para que o seu impacto seja o menor possível. Por exemplo, como o último slide, isto é uma simulação do comportamento de fogo usando o simulador Farsight e Landscape Designer e Flamap também, e aquilo que vemos é esta aqui, é uma zona que não tem gestão, portanto, fazendo a simulação, iniciando o fogo, vemos a área que ele vai ocupar, portanto, sem qualquer combate, ele naturalmente ocuparia isto tudo, com gestão, apesar de também arder, porque vamos sempre ter áreas que vão arder, a área vai ser muito mais diminuta, e a sua intensidade, que é este ponto aqui, ele aqui vai ser menos intenso, e é isso que nós queremos. A gestão florestal serve exatamente para isto. E cabe a nós, alguns que têm áreas florestais, outros que têm propriedades, outros que nem sabem onde têm as suas propriedades, cabe a todos nós saber
onde está o nosso território, como está o nosso território e intervir sobre ele fazendo gestão. E a gestão é intervir na vegetação para que incêndios como este, que foi o de Pedrógão Grande, em que vamos ter intensidades elevadíssimas, que tal não venha a acontecer. E pronto, não sei se ultrapassei, desculpem. Obrigada. Muito obrigada. Faríamos depois um pequeno debate, mas entretanto passaríamos à apresentação da doutora Ana Maria Pereira, portanto, que está a representar o município de Lousada, que também é parceiro no projeto Care Forest. Ana Maria Pereira é licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, com mestrado em Ecologia, Ambiente e Território, pela mesma universidade. Entre 2014 e 2019 integrou a equipa do Futuro, da Universidade Católica Portuguesa, tendo estado responsável pela coordenação do projeto educativo do Futuro, concepção e aplicação do programa de monitorização das áreas de intervenção, produção e gestão de plantas nativas do Viveiro do Futuro, Porto, e do Viveiro de Matosinhos. Atualmente é membro da equipa do setor de conservação da natureza e educação ambiental do município de Lousada, estando responsável pela gestão do projeto Vilar Integra, que visa a gestão florestal e dinamização do programa educativo da Mata de Vilar, uma floresta classificada internacionalmente como floresta de alto valor de conservação. Pertence aos órgãos da direção da Associação Florestal do Val de Sousa e é ainda membro do Polo de Lousada da Associação Bioliving. Doutora Ana Maria, muito obrigada também por ter pedido ao nosso convite. Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. É sempre bom ver uma casa cheia depois de um período de férias e portanto, estarem disponíveis para ouvir falar um bocadinho sobre esta que é cada vez mais importante e exatamente pegando nesse mote das férias, que se calhar muitos de nós nos tentamos refugiar em espaços naturais para tentar passar o calor e é se calhar exatamente nessa altura que nós valorizamos e damos ainda mais importância a um espaço florestal devidamente organizado ou menos organizado, mas no fundo valorizarmos os espaços verdes na busca de sombra e de frescura, e é também um bocadinho sobre isso que hoje aqui o meu contributo vai seguir. Portanto, de facto, a minha ligação às florestas já é alguma, apesar de ainda não ter se calhar aqui o palmarés da nossa colega que falou anteriormente, a doutora Conceição, mas de facto, pronto, ao longo dos anos e também um bocadinho pelas vivências pessoais, a floresta esteve sempre muito presente e a importância dela, acima de tudo por causa das vivências, porque acho que há uma ligação pessoal muito grande entre o ser humano e a natureza e a floresta, e cada vez mais é importante ressalvarmos isso, e de facto o projeto Care Forest, do qual o município de Lousada também é parceiro, decidiu de facto abraçar de braços abertos este projeto, de levar até aos jovens a importância da floresta, de a conhecerem a sua biodiversidade, conhecerem a importância da sua gestão para no fundo combater uma série de problemáticas, incluindo também a questão dramática dos incêndios, e porque de facto são jovens que ainda por cima participaram ativamente neste concurso, que vão herdar tudo isto que nós deixamos, e portanto se eles já crescerem com esta noção da importância das florestas e de uma boa gestão, seguramente teremos um futuro um bocadinho mais promissor, se calhar até mesmo para nós próprios. E portanto vou então compartilhar a minha tela, portanto penso que já estão a ver, certo? Sim. Pronto, muito bem, portanto o desafio que me foi lançado de facto foi trazer-nos aqui um bocadinho sobre a biodiversidade florestal. Pronto, tivemos há bocadinho também com a colega doutora Conceição, tanto sobre a importância da gestão, que de facto é fundamental, não só para os incêndios, mas para uma série de outros serviços que a floresta presta, e portanto hoje, neste bocadinho sobre a biodiversidade florestal, o meu convite é fazer uma pequena viagem por algumas florestas do nosso país, porque apesar do projeto que nós estamos incluídos ser um projeto com outros parceiros europeus, acho que às vezes é importante conhecermos um bocadinho a nossa casa para depois também percebermos como é que podemos ajudar as casas dos outros. E então o meu convite hoje era fazermos aqui uma pequenina viagem por algumas florestas, portanto quase todas as fotografias que vão ver em baixo na legenda têm o local e o nome dessas florestas, caso queiram visitar, para alguns provavelmente ainda de férias, ainda terão tempo de dar lá um saltinho, e acima de tudo para conhecermos alguma da riqueza do nosso país, que no fundo é
também um pouco da nossa biodiversidade florestal, não é só o que está dentro da floresta, mas a diversidade de florestas que um país, apesar de tudo tão pequeno como Portugal, consegue ter. E, portanto, florestas, de facto, é um termo muito generalista. Nós facilmente, se estivéssemos aqui todos e cada um de vocês respondesse o que é uma floresta para vocês, provavelmente os 18 participantes teriam definições diferentes, ou pelo menos ligeiramente diferentes, porque de facto a floresta varia muito consoante a nossa perspectiva, os óculos que nós tenhamos postos. Ou seja, nós de facto podemos olhar para esta imagem e facilmente descrevermos como se calhar uma floresta, para quem já está um bocadinho mais por dentro desta diversidade, talvez uma floresta mais nativa, uma floresta mais biodiversa, um repositório de vida selvagem, mas também facilmente podemos ter um cenário como este, que muito provavelmente também descreveríamos como sendo uma floresta, mas talvez exatamente por causa do cenário, da paisagem que vemos, até mesmo pelas diferenças dos tons de verde e a maneira linear como ela está, conseguiríamos perceber que se calhar é uma floresta também, mas com um papel diferente, ou seja, uma floresta de produção muito mais ordenada, com uma única espécie, e se calhar o ideal seria mesmo a descrição perfeita, digamos assim, se é que ela existe, é de facto uma combinação de tudo isto. Ou seja, nós podemos perfeitamente ter uma floresta biodiversa, uma floresta nativa, uma floresta de produção, dentro do mesmo bolo grande que é a descrição de uma floresta. Ou seja, é preciso ter sempre também algum cuidado, porque muitas das vezes, e mesmo até com esta temática dos incêndios, muitas das vezes vemos relatos de que está a arder uma floresta, e de facto se nós, quando olharmos com olhos um bocadinho mais críticos, se na nossa cabeça temos uma ideia de floresta como sendo um espaço com 100 espécies diferentes, provavelmente aquelas das imagens não se enquadram tanto nessa noção de floresta, mas sim uma monocultura florestal, digamos assim. E portanto, de facto, o importante é percebermos que de facto as florestas são muito diferentes no nosso país e não só, pela Europa fora, e que resultam de uma combinação de todos estes fatores biológicos, fatores abióticos, fatores bióticos, e que é no fundo uma combinação de diferentes estratos dinâmicos que vai desde o solo que nós pisamos, que também é floresta, até à copa das árvores, passando desde os arbustos às subarbustivas e toda a biodiversidade animal que existe, podendo ou não, por exemplo, conter linhas ou manchas de água. E, portanto, no fundo, este ecossistema florestal, que no fundo é esta casa, a quem nós chamamos de ecossistema florestal, ela foi mudando ao longo destes milhões de anos, portanto, mesmo quando o homem ainda não circulava pelo meio dela e não extraía madeira e outras matérias-primas, a floresta foi mudando por fatores climáticos, muitos animais foram se extinguindo, próprias espécies vegetais também, numa dinâmica natural, digamos assim, do próprio planeta. E, portanto, a floresta que nós conhecemos hoje, mesmo que não tivesse havido intervenção humana, provavelmente ela não seria a mesma, porque há toda uma série de fatores que nós, enquanto seres humanos, não controlamos, como são os fatores ambientais e climáticos, que não controlamos, mas influenciamos, que é a diferença. E, portanto, de facto, as florestas são verdadeiros repositórios de vida e, mais uma vez, basta caminharmos um bocadinho perto de casa, que foi esse também um bocadinho o desafio aos nossos jovens, que era as florestas pela sua lente, o que estava ali à volta deles, e foi muito curioso perceber essas diferenças também dos vários vídeos participantes, é que de facto as florestas são verdadeiros repositórios de vida, ou pelo menos deveriam ser, não é? E então em termos assim de alguns números, de facto temos um coberto vegetal europeu de 40%, que à partida pode parecer que é pouco, que é muito, dependendo, mas aqui também já estão incluídas as florestas de monocultura, portanto, no fundo lá está, aquela descrição de floresta pode ser bastante global. E albergam cerca de 80% da biodiversidade terrestre, ou seja, de facto é imenso o potencial e a riqueza que um espaço destes tem. E estas imagens mais pequeninas que surgem aqui explicam-nos exatamente isso, que é, apesar de estarmos aqui a olhar para organismos completamente diferentes, nós temos aqui também a beleza que é a ligação e as cadeias que existem entre todos estes animais, e portanto bastaria tirar um destes elementos desta imagem que a influência em todos os outros seria bastante grande, e portanto às vezes pode nos parecer estranho como é que um escaravelho influencia a vida de uma raposa, ou como é que uma trepadeira azul influencia um feto, mas no fundo a riqueza e a verdadeira essência de uma floresta são também estas ligações e estas conexões, não é? No fundo está tudo ligado, precisamos dos compositores, precisamos dos carnívoros, precisamos das aves, dos dispersores de sementes, e no fundo é fantástico perceber como é que, por exemplo, a dinâmica de uma floresta pode mudar radicalmente, por exemplo, com a presença de um simples escaravelho. Aquela imagenzinha que contamos aqui, aquele pequenino escaravelho no tronco da árvore, portanto em cima temos uma trepadeira azul, em baixo temos um escaravelho muito particular, a vaca loura, que se calhar para alguns de vocês não será tão estranho, mas curiosamente para a maior parte dos jovens que participaram neste concurso provavelmente nunca viram uma
ou alguns um bocadinho mais privilegiados já sabem o que é e puderam até vê-la de perto e perceber o ecossistema dela. Este simples carvalho é um decompositor de madeira morta, portanto, no fundo ele ajuda a repor a matéria orgânica numa floresta e, portanto, quando este escaravelho não existe, ainda por cima ele é muito particular, porque esta espécie em si, ela existe praticamente em zonas de carvalhal. Quando nós deixamos de ter estes carvalhais maduros, estas florestas de carvalhal, esta espécie desaparece. E ao desaparecer esta espécie de compositora, perde-se toda uma série desta cadeia que é a reposição de matéria orgânica. E muitas das vezes a própria gestão florestal faz essa influência, porque ao retirarmos a madeira morta em algumas zonas de floresta, simplesmente porque sim, sem qualquer tipo de ponderação, estamos a remover a habitat para estas espécies e a todas as outras que depois se alimentam, e das vespas que parasitam os ovos desta espécie e dos animais que depois se alimentam deste escaravelho quando ele morre. Portanto, no fundo, é toda esta dinâmica desta biodiversidade florestal que é fundamental também para nós enquanto seres humanos e habitantes desta floresta, que no fundo nós dependemos exatamente destes serviços de ecossistemas florestais, ou seja, mesmo para uma pessoa que hoje nunca tenha visitado uma floresta, nem nunca tenha caminhado sobre um amieiro como este, por exemplo, diariamente depende destes serviços de ecossistema, que são prestados pelas florestas de forma gratuita, ou seja, nós não pagamos por isto, não é? Pelo menos de uma forma direta a maior parte deles não pagamos e estamos a usufruir deles diariamente. E em termos de facto monetários, já existem imensos softwares e plataformas que nos permitem calcular quais são de facto o valor monetário que estes serviços prestam, seja de retenção da água, seja de retenção de poluentes atmosféricos, seja pela filtração da água, portanto o oxigênio e as matérias-primas, que essas são sempre o mais óbvio, basta termos uma turma de crianças, perguntamos então o que é que se pode tirar de uma floresta, e rapidamente eles dizem a madeira, o oxigênio, mas há toda uma série de outras coisas que às vezes nós não nos apercebemos e que faz toda a diferença o facto de termos ou não uma floresta por perto. E portanto, de facto, estes serviços, ou seja, estes bens que as florestas nos prestam, eles podem ser divididos de facto em categorias. Os serviços de suporte, que basicamente, como o próprio nome indica, é aquilo que dá suporte a tudo o resto poder acontecer, da própria diversidade de genética, por exemplo, não é? Faz parte de podermos ter uma floresta como esta imagem, assim tão diversa. Os serviços de regulação, que ajudam exatamente na filtração da água, na fixação dos poluentes atmosféricos, libertação de oxigênio, portanto, que também nos ajudam a ter uma qualidade de vida melhor pelo facto de possuirmos ter uma floresta ou não. E para dar um exemplo que se calhar mais facilmente compreendemos a importância destes serviços e como é que indiretamente eles têm um preço no mercado imobiliário. Se quisermos comprar um apartamento virado para o parque urbano, seja ele de que cidade for, muito provavelmente essa varanda virada para o parque urbano vai ser mais cara do que o prédio em cuja varanda está virada para dentro da cidade, não é? E portanto indiretamente estamos a pagar o preço por usufruirmos desta qualidade de vida, que é termos a floresta por perto, porque há de facto uma necessidade quase intrínseca e inata do ser humano se aproximar da natureza, mesmo que às vezes não o perceba, está lá o bichinho dentro que faz com que a pessoa procure e goste da sombra mais depressa de uma árvore do que a sombra de um toldo, não é? Porque há toda uma brisa e portanto toda uma série de dinâmicas completamente diferentes. E os serviços de provisão, que esses sim são aqueles mais imediatos, que é a madeira, é a resina, são as castanhas, são os cogumelos, no fundo é algo que é palpável e que tem um preço e que é mais fácil de nós atribuirmos um valor a estes serviços. E de facto muitos destes serviços das florestas muitas das vezes estão associados não só a toda esta dinâmica de uma qualidade de vida, do oxigênio, da captação de poluentes, mas mesmo até a nível da parte agrícola. Portanto, nas florestas encontramos muitas das vezes a maior quantidade de predadores naturais de muitas das pragas associadas a produções. E portanto, se tivermos este mosaico, também conforme a doutora Conceição referiu há pouco, este mosaico de paisagem intercalado de floresta com outros espaços, conseguimos que estes animais que dependem parte dos seus ciclos de vida de zonas florestais possam depois vir a estes pomares, a estes campos, alimentarem-se destas pragas e haver aqui um controlo, uma luta biológica que muitas das vezes já não acontece simplesmente porque já não existem florestas perto dessas zonas de produção. E então o homem, simplesmente por uma questão de não haver perdas económicas, faz um investimento brutal em agroquímicos e fitofármacos, no fundo para conseguir compensar tudo isso. Claro que não vivemos num mundo perfeito, não bastaria ter uma floresta para deixarmos de ter pragas nas vinhas e nas outras culturas, mas o que é certo é que de facto ajuda bastante termos estes pequeninos bosquetes e estes pequeninos nichos de floresta, que às vezes simplesmente é esta questão de gestão, de não cortar, de não podar tanto, para podermos então fomentar e termos estas espécies perto de nós,
que são tão importantes e que, no fundo, ainda agora esta questão dos polinizadores, muitas das vezes prende-se exatamente com mantermos estes espaços perto da nossa casa e perto destes espaços de produção. E ainda os serviços culturais, que muitas das vezes nós também damos quase como garantido, que é, em Portugal, existiram poucos exemplos em que temos que pagar para entrar numa floresta, não tem ali alguém com uma porta que nos esteja a cobrar um bilhete para entrar numa floresta, ou seja, é um dado garantido, e caminhar numa floresta e sentir-nos bem, estender uma tenda ou estender uma manta e fazer um piquenique. E, portanto, estamos a usufruir deste bem-estar, desta sensação de relaxamento, de redução dos níveis de stress, e então, se falássemos nesse nível, existem já centenas, se não milhares de estudos que falam sobre a importância do contacto com a natureza para a redução dos níveis de stress, redução do nível de medicação que as pessoas tomam para relaxarem, para terem menos problemas de depressão, os próprios banhos de floresta, portanto que, independentemente também, não é, de sermos um bocadinho mais críticos ou não, mas de facto é importante este contacto com a natureza, e é um outro serviço que a floresta nos presta, que muitas das vezes damos por garantido e não conseguimos atribuir esse valor. Só quando elas desaparecem é que nós percebíamos o quão éramos felizes naquele local, ou a importância que tinha aquela floresta antes dela arder ou antes dela desaparecer. E aqui um exemplo na Mata de Vilar, que é o espaço que neste momento estou a gerir juntamente com a minha equipa do município, em que, por exemplo, um dos eventos que se fez antes da pandemia e que esperemos retomar em breve, eram concertos de música clássica em plena floresta, ou seja, não havia uma coluna de som, não há uma tomada elétrica, portanto é simplesmente a música e duas formas de arte combinadas, digamos assim, a natureza e a música, e portanto foi de facto uma surpresa muito grande conseguir combinar estes dois espaços e mostrar que as florestas podem ser palco de quase tudo aquilo que nós quisermos, não necessariamente só ir visitar para conhecer a espécie A ou B. E depois ainda a outra categoria de florestas que muitas das vezes nós também não estamos tão habituados a perceber. Quando nos falam de florestas pensamos sempre no Gerês, ou no Bussaco, ou na Mata de Vilar, neste caso em Lousada, mas o que é certo é que existem outro tipo de florestas que são ainda mais importantes de manter e de conservar, que são as florestas urbanas, e que integram também esta noção de biodiversidade florestal, pelo menos na minha opinião. Porque de facto são estes espaços que existem no perímetro urbano ou dentro das cidades, e que todos aqueles serviços que nós falamos há pouco se refletem nestes nichos com uma importância ainda maior. Portanto, nestes jardins aqui da Gulbenkian, em plena cidade de Lisboa, que é uma cidade com uma densidade urbana enormíssima, portanto com muitas áreas, quilómetros e quilómetros de áreas impermeabilizadas, ter um espaço como este é quase como um santuário, e isto de facto é uma espécie de floresta, é uma floresta urbana que é essencial e cada vez mais importante para as cidades, não necessariamente com espécies só nativas, muitas delas, olhando só para esta fotografia, rapidamente encontramos espécies exóticas, eventualmente até algumas invasoras, mas o que é certo é que de facto estas florestas também existem e são extremamente importantes, porque cada vez mais as pessoas vão viver em cidades, as cidades vão crescer, e é necessário que também em termos de gestão se pensem em incluir espaços verdes cada vez mais nas florestas, até para criar corredores verdes para a própria biodiversidade, que são fundamentais. E, portanto, as ameaças à floresta são várias, falamos dos incêndios, mas de facto existem muitas outras, a própria perda e a degradação do habitat. Esta imagem aqui é flagrante, vemos aqui uma mancha de carvalhal e outras folhosas lindíssima, em pleno outono, e depois ali no meio uma produção intensiva de frutos vermelhos, que como veem é um rasgão tremendo na paisagem, e que apesar dela poder estar a beneficiar desta questão dos controladores de pragas, pelo facto de ter uma floresta nativa na sua envolvência, em termos de paisagísticos e em termos de impacto, foi fortíssimo, porque toda aquela encosta foi desbravada, todas aquelas árvores foram cortadas, e portanto isto é também uma forma de impactar a paisagem e de impactar a floresta, que é, por muito que seja importante haver esta conciliação entre produção e floresta nativa de conservação, quando isto acontece em larga escala, temos sim um problema grande. Outra das ameaças, também conforme a colega falou há pouco, portanto, temos as espécies exóticas invasoras, que são outra espécie terrível, que acarretam imensos custos a nível da gestão e que são uma ameaça à própria biodiversidade nativa também, e de facto em Portugal já temos muitas espécies exóticas invasoras, não só vegetais, mas animais também. A vespa asiática, provavelmente uma daquelas que vocês mais facilmente ouvem falar, é outro exemplo. E as próprias alterações climáticas que fazem, por exemplo, com que a duração
do ciclo de vida de uma praga seja mais intenso, e o que acontece é que, de facto, algo que desapareceria com o primeiro inverno ou com um forte distúrbio de temperatura, como deixa de haver, provavelmente essas quebras de temperatura, faz com que essa espécie consiga permanecer durante mais tempo, e temos pragas a destruir algumas das nossas espécies, que de facto interferem fortemente com os próprios ciclos da própria natureza, seja com as pragas, seja com os insetos, seja com a própria floração e adaptação da própria espécie a fenómenos extremos. E de facto a floresta europeia é toda ela praticamente gerida pelo homem ou intervencionada pelo homem. Portugal é um exemplo crasso, portanto a maior parte da floresta portuguesa é de gestão privada, e tudo isso de facto acarreta problemas de gestão e da própria biodiversidade. Portanto, nós temos paisagens muito fragmentadas, como é o caso da região norte e centro do país, em que de facto temos aqui o minifúndio, portanto parcelas muito pequeninas, muito fragmentadas, não há conexão, a biodiversidade é mais reduzida exatamente por causa de deixar de haver esta conexão e esta ligação. O próprio sistema de heranças, portanto, não é? Portanto, temos às vezes uma parcela minúscula que é dividida por 5, 6 herdeiros, e temos pessoas às vezes com parcelas pequeníssimas, que de facto faz com que tudo isso influencie esta nossa floresta, que ainda vai existindo, como é o caso deste bosquete aqui de Carvalhal, juntamente com pequenas vinhas, pequenos campos de milho, que é uma paisagem muito comum aqui de onde eu sou natural, de Lousada. Mas, por exemplo, lá está, se formos para o Alentejo, estamos no mesmo país e temos um cenário florestal completamente diferente, uma paisagem já muito maior, arvoredo muito mais espaçado. Quando estamos a falar de espaços mais de conservação, claro que também já vamos vendo olival e amendoal intensivo, também no Alentejo, que é todo um outro mundo à parte, mas de facto no mesmo país temos esta nossa floresta gerida e organizada de forma completamente diferente, acarretando de facto todas estas problemáticas. E mais uma vez outra paisagem diferente também aqui no Minho, com um mosaico completamente diferente, e portanto são estes pequeninos bosques de floresta que muitas das vezes nos dizem tanto, que eram dos nossos avós, que eram dos nossos pais, onde nós vamos buscar um bocadinho deste tempo de relaxamento, de procura de introspeção. E foi também aqui nestas florestas, nestas manchas, que os nossos jovens foram filmar e foram gravar estes vídeos que vamos ver de seguida, e que também mostra que eles próprios agarraram este desafio e quiseram ir conhecer as suas florestas, e só nisso de facto foi um concurso também muito bem por causa disso. E portanto mais outra imagem ainda do nosso país, em que praticamente a floresta está ali concentrada naqueles carvalhos ali e naquele subbosque ali muito pequenino, com a serra. Portanto toda uma paisagem que provavelmente daqui por uns anos desaparecerá, esperemos que ainda se mantenha, mas no fundo é esta a nossa riqueza e é esta a nossa floresta pela nossa lente também quando viajamos de norte a sul do país. E deixo-vos mais uma vez com a Mata do Bussaco, aqui com a nossa floresta relíquia, e agradecer mais uma vez a participação de todos, e muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Ana Maria. Bom, foram excelentes intervenções, Abriríamos agora um debate com questões que queiram colocar. Portanto, poderão, fazê-lo pelo bate-papo, como intervindo diretamente. Só para nos orientarmos um pouco, pedia para utilizar um símbolozinho da mão, levantar a mão para podermos dar a palavra. Bem, eu tenho um pequenino comentário já agora, se me permitem, que é aquelas paisagens que a Ana Maria mostrou, aquelas que têm aquele rendilhado. Aquilo, apesar de, por vezes, criar aquela descontinuidade para a biodiversidade, porque o corredor desaparece, a questão é que, por exemplo, para os incêndios, é algo que é muito importante, porque é exatamente por termos aqueles diferentes tipos de vegetação que vão garantir que, se houver um incêndio, ele vai mudar o comportamento e vai ser possível combater. Gerir o território não é fácil. É um grande desafio, e temos que pensar que
é necessário chegar sempre a compromissos. E isso é o mais difícil em qualquer tipo de gestão de território, é o compromisso. E chegar ao compromisso significa que eu tenho que ceder e o outro também tem que ceder. E é difícil, mas é preciso. E acho que terá que ser por aí o caminho. Desculpa. Vamos lá. Muito obrigada pela intervenção. Daria a palavra à professora Ana Cristina Ferreira, por favor. Eu confesso que estive aqui 2 minutos a tentar descobrir onde levantar a mão. Apesar de usar imenso o Zoom nas aulas, não é? Infelizmente, nunca tive que levantar a mão, portanto, não por nada em especial, um bocadinho mais também para quebrarmos o gelo, porque acho que estamos naquela fase que ainda ninguém sabe muito bem o que falar. Para já, parabéns às duas intervenientes e também que só tem aspa, eu não sei o seu nome. Anabela, parabéns pela iniciativa. Como já vos tinha dito por e-mail, é uma pena ser nesta altura, porque realmente acho que isto precisava de mais gente e nesse aspecto eu acho que houve pouca divulgação. Mas indo agora ao cerne da questão que a doutora Conceição estava a falar, é muito isso, é sentirmos a floresta como nossa e nós como parte dela, e só assim que chegamos lá, só quando essa mensagem for muito presente, porque nós no 8º ano, eu sou professora de Ciências, no 8º ano damos esta questão do suporte dos serviços da floresta, exatamente aqueles todos em que falou. Então tenho aqui 2 alunos meus, podemos perguntar-lhes e certamente já não se lembram de nada, apesar deste ano o facto de terem feito o vídeo, fê-los ver outra vez a floresta com outros olhos, até porque nós tivemos um projeto de 3 anos da Rota dos Vulcões, que é o nome do grupo, de visita às Ilhas dos Açores, o que nos fez ver a natureza realmente de outra maneira, e eu acho que ficou isso, espero que tenha ficado, que eles agora vão criar asas, vão para o secundário, já não passam pelas minhas mãos, mas espero que tenhamos deixado, eu e vocês agora com esta iniciativa, essa marca, porque realmente a floresta é a essência de tudo, não é? Se nós formos pensar na própria água, na própria qualidade da água, depende da floresta e essa consciência tem que ser criada. Nós, no nosso caso, tentamos ir pelo lado positivo, a criação dessa consciência por uma mensagem positiva, mas temos que todos, de uma vez por todas, perceber isso. Há dias falava com um amigo, a maior parte das pessoas não tem noção que o planeta está por um fio. E que se calhar os nossos filhos, já não serão os meus, certamente, mas os filhos dos meus filhos, ou do meu sobrinho, correm o risco de não ter planeta mesmo. E como se dizia há uns tempos atrás, numas campanhas que houve, não há plano B. O plano B é manter este planeta que passa por esta gestão das florestas. Acho que é um bocadinho isso. Todos os que estamos aqui acho que temos essa consciência, senão não estaríamos aqui, acho eu. Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se Ana Maria ou Conceição gostariam de fazer algum comentário? Sim, se calhar acrescentar a questão que a professora referiu e bem, a questão dos jovens, não é? Que há uns meses atrás ou há um ano atrás que de facto era muito evidente, não é? Essa questão dessa preocupação dos jovens, quase que lhes estava no sangue, não é? De virem para a rua e de gritar por um planeta novo, não é? Por este planeta, não é? Que não havia um planeta novo, mas acho que de facto mais do que isso, não é? Mais do que a manifestação, que é importante também, não é? É de facto mostrarem que estão interessados e que querem efetivamente mudar comportamentos, não é? Porque a mudança de comportamentos é que vai fazer a diferença. E mesmo até em termos da floresta, falo por exemplo aqui no exemplo do município de Lousada, também enquanto representante, temos de facto já vários projetos a nível municipal de educação ambiental e os frutos, ainda que devagarinho que surjam, começamos a ver crianças que, por exemplo, quando um animal selvagem entra na escola, ficam todos à volta dele, querem salvá-lo, já sabem que têm que ligar à equipa para vir resgatar o animal. Se isso acontece em casa, já proíbem o pai de matar o bicho ou de sacudir o bicho, porque sabem que ele é importante, porque vai comer as moscas ou vai fazer outra coisa qualquer. Quando caminham na floresta, já sabem que não vale a pena andar a arrancar ramos ou a estragar, porque conhecem a importância, ou seja, não basta dizer-lhes
que é importante e eles têm que ver e têm que de facto sentir a diferença que faz se fizerem a asneira ou se retirarem o animal, o que é que vai acontecer. E se eles próprios forem os agentes da própria aprendizagem, ou seja, uma aprendizagem muito ativa e prática, e eles depois nunca mais se esquecem, ou mais dificilmente se esquecem porque eles próprios viram. Então se os trouxermos para uma ação de limpeza, por exemplo, de um rio, em que eles têm que remover quilos e quilos de lixo do rio, que lhes vai custar imenso, que lhes vai pôr a transpirar e alguns até reclamam porque é pesada, porque é dura e porque é sujo, mas depois no fim vão ver o rio limpo e vão dizer, epá, fogo, afinal fomos nós que fizemos isto. Se depois virem alguém a tirar uma garrafa, vai ser aquele nervoso, então eu tive 2 horas a acarretar lixo e agora tu atiras uma, nem pensar, quer dizer, livra-te de fazer uma coisa dessas. E portanto eu acho que é muito pela prática, pelo exemplo, mais do que de facto grandes sessões explanativas acerca da importância e do problema. Daí também aquele meu comentário inicial que não foi tão inofensivo quanto isso, que é importante conhecermos a nossa casa antes de querermos ir buscar as casas dos outros. E portanto, se não conhecermos a floresta da nossa freguesia, a floresta que está atrás da nossa casa, a floresta que está no nosso concelho, e exigirmos a quem a gere que a gira de maneira diferente, ou pelo menos que saiba que ela exige, não vale a pena estarmos a falar da Amazónia ou do Brasil ou de Madagascar, porque vai estar sempre demasiado longe, apesar de ser muito importante. E tanto se eles mudarmos as consciências na floresta da nossa freguesia, porque a maior parte dos nossos miúdos, se calhar se lhes perguntarmos onde é que há um espaço verde na tua freguesia, eles vão pensar no parque urbano e se calhar não conhecem muito mais, não é? E se calhar se saíssem à varanda de casa, olhavam à volta, epá, afinal há muito mais verde do que eu pensava, não é só ali o escorrega e o espaço do skate. E é um bocado essa é a nossa missão também enquanto parceiros do Care Forest e também enquanto este desafio do concurso, exatamente despertar essa consciência e essa mentalidade que é sair e ir procurar o que é que há de verde, não é? Como é que tu vês a floresta? E esse foi o grande desafio que nós também sentimos nos vídeos que recebemos, a dificuldade dos jovens também perceberem o que é uma floresta e onde é que ela está para irem filmar. E, portanto, também foi ótimo, enquanto organizadores, percebermos as dificuldades que os nossos jovens sentem, porque somos nós que depois temos que ir agir e ir ter com eles para os ajudar a perceber como é que as coisas são. Muito obrigada. Não sei se dá mais alguma questão. Alguém quer colocar mais alguma questão? Então, sendo assim, passaríamos agora a... Eu penso que a mãe do Francisco queria dizer alguma coisa. Eu peço desculpa, se calhar não é oportuno, posso falar mais tarde. Não, pode falar, faz favor. Pronto, olha, eu não consegui descobrir onde é que se levanta aqui a mão, peço desculpa. Ok, não tem problema. Mas pronto, não tive a oportunidade de descobrir esse mecanismo de pedir para falar. É assim, eu tenho que aproveitar esta oportunidade para dizer que me sinto uma privilegiada por ter tido a oportunidade de assistir a estas 2 apresentações, que foram fantásticas do ponto de vista dos pontos importantes que foram tocados. E agradecer à SPEA, em primeiro lugar, em segundo lugar às oradoras e à Câmara Municipal de Lousada. E acho absolutamente extraordinário que haja uma autarquia de uma região desfavorecida do país que esteja envolvida num projeto extraordinário, um projeto internacional. Portanto, muitos parabéns à Câmara Municipal da Lousada. Eu acho que a floresta é a solução para muitos problemas globais com os quais o mundo hoje se debate. Não é possível fazer face a esses problemas globais sem considerar a importância da floresta, e acho que os problemas globais se resolvem globalmente, sim senhora, mas principalmente a nível local. E por isso acho que as autarquias têm aqui um papel fundamental, sejam elas as câmaras municipais, sejam elas as juntas de freguesia. São as autarquias em colaboração direta com os cidadãos que resolvem os problemas globais. Não há outra forma de resolver este problema. É muito, muito importante que tenhamos todos essa noção, do meu ponto de vista, e, portanto, eu acho que estão aqui todos de parabéns, especialmente a Câmara de Lousada. Eu sou de Vila Real e eu vou tentar envolver a Câmara de Vila Real neste ou noutros projetos semelhantes, porque acho que é por aqui que as coisas se resolvem. Muito obrigada.
Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho. Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida, que é, não é só, não devem ser só as câmaras, tem que ser o cidadão. E eu explico o porquê. Porque nós temos, não é, temos 3,8 milhões de hectares com floresta, ou com espaços florestais. E muitos deles estão ao abandono. Há pessoas que dizem que não sabem quem é o proprietário, etc. Mas mesmo sem saber quem é o proprietário, depois há uma grande parte das áreas que as áreas estão ao abandono. E eu neste momento, após vários anos, mais de 20 anos em educação ambiental e incêndios e afins, o meu grande apelo começa a ser para os jovens incentivarem os pais, que na maior parte das vezes até estão em zonas urbanas, a irem redescobrir o seu território, as suas propriedades, mesmo que elas sejam muito pequenas. Porque se eu souber onde é que eu tenho a minha propriedade muito pequena, posso me juntar com o meu vizinho que tem também uma propriedade muito pequena e posso, de repente, deixa de ser 2 ou 3 propriedades muito pequenas e passo a ser 30 propriedades muito pequenas, que já é uma propriedade mediana, e já posso fazer algo. E, portanto, tem que haver um grande esforço por parte do cidadão, e não é só das câmaras e das juntas, que têm um papel fundamental, mas o cidadão tem que ser mais interventivo. E neste momento, com o Simplex, que tem os seus problemas, como todos os programas que existem, mas criar o cadastro Simplex, em que podemos ir junto destas instituições que estão descentralizadas no país e ir e descobrir qual é a minha pequena propriedade, cadastrá-la e fazer algo por essa propriedade, isso fará a diferença. Não é este ano, nem para o ano, nem daqui a 5 anos, mas daqui a 10 anos passamos a ter um território mais resiliente. E, sendo mais resiliente aos incêndios, ao mesmo tempo consegue ter também uma maior biodiversidade, garantir os vários serviços de ecossistema e garantir que temos um país que consegue viver com os incêndios, reduzindo grandemente os seus impactos. E pronto, com esta calma, porque senão ficava aqui horas. Muito obrigada mais uma vez. Não sei se mais alguma intervenção. Ana Almeida. Ana Almeida, sim. Ok. Então, por favor, só peço para ligar o seu micro, por favor. Aqui. Olá, boa tarde. O meu nome é Ana Almeida e estou com muito gosto a participar nesta iniciativa. Quero, sem dúvida, dar os parabéns à Aspia e também ao município de Lousada. Eu sou fã do município de Lousada, dou os parabéns e divulgo o município de Lousada, porque vocês de facto são um exemplo. Eu vivo na Maia, sou de Vila Real, vivo na Maia e dou sempre como exemplo o município da Maia em termos ambientais. Portanto, a Aspia tem de facto aqui um papel fundamental na divulgação destes projetos, destas iniciativas, ao envolver escolas, ao envolver municípios. Os meus parabéns. E como professora, que também sou, tenho de facto sempre esta preocupação de os tornar os meus alunos cidadãos ativos, de lhes dar voz. E a primeira coisa que eles dizem é: professora, eu vou falar, eu vou escrever para quem? Eu digo, pelo menos para a junta de freguesia ou para a Câmara. E eles dizem-me sempre: ninguém nos ouve. Eu disse: não, vamos escrever e vamos falar, alguém nos há de ouvir. Não é fácil e não tem sido fácil. Eu tenho desenvolvido o Projeto Rios na minha escola, já ando com o Projeto Rios há 11 anos, não tem sido fácil. Também não é fácil para mim, porque nem sempre tenho o tempo disponível para participar nestes projetos. O projeto Car Forest é um dos que está na minha lista, mas eu não consegui. De maneira que, parabéns aos participantes, parabéns aos professores envolvidos e a todos. E é com estes pequeninos passos que vamos mais longe, a meu ver. Quanto à Conceição, falar dos incêndios também falamos, não é? Nas escolas.
não será um tema tão fácil, digamos assim, de fazer com que os miúdos percepcionem, não é? O que é que eles podem fazer para combater os incêndios, mas lá está a palavra, passar a palavra aos pais, aos tios, à família, dessas tais parcelas que estão provavelmente esquecidas, abandonadas, e cuidar delas e andar por elas. Portanto, fica aqui de facto o repto, não é? E parabéns pela iniciativa, Áspia, e continuação de um bom e excelente trabalho. Muito obrigada pelo entusiasmo também e pelo seu contributo. Bom, se não houver mais nenhuma questão ou comentário, passaríamos agora a anunciar formalmente os vencedores do concurso de curtas-metragens. Como já disse, teve como tema A Floresta pela Tua Lente. Tivemos vários participantes, portanto, infelizmente apenas pudemos atribuir três classificados, os 3 primeiros classificados. Então passaria a apresentar, portanto, como terceiro lugar temos a curta-metragem The Forest Through Your Lens, da autoria de Ana Magalhães, que aqui está presente, muitos parabéns. A Ana Magalhães está identificada como Antónia, mas daqui a pouquinho já vamos ter a oportunidade de ver o vídeo, a curta-metragem que nos trouxe e vamos ter a oportunidade de falar um pouco com a Ana Magalhães. O segundo lugar foi atribuído à curta-metragem Forest, I Love You, da autoria de Francisco Pinto Pires. Infelizmente, como portanto, a mãe de Francisco, a Graça Pinto, já nos explicou, o Francisco não pode estar presente, mas está a mãe em representação, que está identificada como Francisco Pires. Muitos parabéns também. E como primeiro lugar temos, portanto, o primeiro prémio foi atribuído, o primeiro lugar, o prémio foi atribuído à curta-metragem Phil, portanto intitulada Phil, da Rota dos Vulcões, que já foi aqui mencionada deste projeto pela professora Ana Cristina Ferreira. Muitos parabéns ao primeiro classificado e a todo o grupo e todos que se empenharam neste projeto. Então passaríamos agora portanto, à mostra dos vídeos, para depois falarmos um bocadinho. Então vou compartilhar a tela. Vimos o vídeo e aproveito já para apresentar o diploma. Muito. Então aqui está o diploma atribuído a Ana Magalhães.
portanto, referente então ao terceiro prémio. Muito obrigada, Ana Magalhães. Acho que podemos todos aplicar agora os nossos micros e, de uma forma mais calorosa, atribuir uma salva de palmas à Ana Magalhães. Eu gostaria agora de gostaríamos de dar a palavra à Ana Magalhães para falar um bocadinho da experiência. Bem-vinda. Eu achei a experiência muito interessante. Além disso, eu diverti-me muito a gravar o vídeo, porque eu fui dar uma caminhada e foi assim um bocado em cima da hora, mas eu acabei por participar na mesma. Eu adorei gravar, porque também pude estar em contato com a natureza e gosto muito de fazer isso. Para além disso, eu sinto que foi muito importante o vídeo que eu fiz, porque pode chegar a várias pessoas e isso pode incentivá-las a querer cuidar da floresta. Muito obrigada, Ana. Não sei se alguém quer fazer um comentário do vídeo sobre a participação da Ana. O vídeo está muito giro. Eu não conhecíamos os vídeos, apesar de andar sempre no YouTube na busca, aparecia muito pouca coisa, não sei porquê. Se calhar não estariam totalmente públicos. E só agora, quando vocês mandaram, mesmo os do estrangeiro, só tivemos acesso a eles agora. E para quem trabalhou sozinha, Antónia, está excelente. Mensagem curta, direta e digna de passar na televisão com uma mensagem para toda a gente. Acho que está impecável. Eu, como mãe, também gostaria de falar, porque realmente o meu marido é que disse que estava aberto concurso, mas não sabíamos que acabava lá. Passava um dia 2 e fomos fazer uma caminhada, e ela fez aquilo, o quê? A caminhada foi meia hora, 40 minutos. Eu não percebo nada disto, não a ajudo porque eu não sei. Entretanto, o pai disse-lhe: não podes concorrer porque não tens elementos suficientes, vais passar uma vergonha. Se concorre, isso é que a participação é que conta, é muito importante. E pronto, eu só vi depois de estar feito realmente e fomos surpreendidos, não é, com o terceiro prémio, porque ela realmente é muito segura e muito empenhada, e ainda fiquei mais satisfeita por isso, por ser assim uma coisa muito em cima do joelho. E pronto. E aproveito para dizer que ela é de Passos Ferreira, mas daqui a uns meses irá morar para o Lousada. Muito bem. É um bom testemunho que a Ana nos deixa de perseverança e nunca desistimos e nunca achamos que é tarde demais. Muito obrigada. Obrigada. Dúvida, muitos parabéns. E depois nós vamos fazer-vos chegar o diploma, depois a Ana tens de tirar uma fotografia com o diploma e talvez na floresta onde foste caminhar para ter um bom enquadramento. Muitos parabéns mais uma vez. É um pedido que muito bem. Um pedido que queremos realçar, portanto, para depois fazerem uma foto e fazermos chegar foto com o vosso diploma. Eu passaria agora passaremos ao segundo vídeo. The forests are great allies of humanity. The forest is yours.
take care of it. Defend it at all costs from fires. Don't forget, fires destroy and kill, people including. Do your part and help the forest living. Love them with passion. Então, muitos parabéns ao Francisco. Vamos apresentar também o seu diploma. Bom, se calhar passaria então a dar a palavra à mãe do Francisco, que está aqui a representar o Francisco, que é Graça Pinto. Por favor, então, Graça. Muito obrigada mais uma vez. Fico contente que a professora Ana Cristina e a professora Ana Almeida sejam de Vila Real, como eu, como nós. Estamos em grande. Muito engraçado isso, é muito interessante. E depois queria dizer que fiquei um bocado triste porque eu vi o filme aqui do Francisco com paragens que ele não tem. Está com delay, mas no outro, a mim também me apareceu o vídeo anterior. Eu penso que o delay problema é da conexão à internet. Faz com que o vídeo surja. São os dois a aparecer atrasados. Eu vi com paragens e com cortes que ele não tem. Não, o vídeo estava direitinho, sim. É a ligação à internet. Sim. A sugestão que eu gostava de deixar, e desculpe interrompê-la, é que depois na Câmara e no ASPA façam publicação dos vídeos mesmo, que a maior parte do público só vai ter acesso a eles dessa maneira. Já tivemos alguns pais a perguntar-nos pela publicação, quando nos mandaram o resultado, que queriam ir voltar a ver e assim. Por isso será se calhar a melhor forma de todos, porque depois nas redes fica sempre com menos delay e é mais fácil assistirmos. Sim, claro. Esse vai ser o nosso próximo passo. Vamos certamente divulgar no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, ficarão disponíveis, obviamente. Eu subscrevo o mesmo pedido porque acho que é muito importante que crianças destas idades e mais velhas e até mais novas percebam que com poucos recursos se pode passar uma mensagem importante. E é disso que se trata realmente. O Francisco é um aluno que foi aluno da escola, já agora digo, da escola de Ilcão, da escola do segundo e terceiro. Andei lá também. E neste momento vai para o secundário, acabou o 9º ano, vai para a escola de São Pedro, também em Vila Real. E o Francisco, desde o primeiro ciclo, desde o primeiro prémio do concurso internacional que o Francisco ganhou, foi com 7 anos, andava no primeiro ciclo na escola da Araucária. E, portanto, desde os 7 anos que o Francisco participa em todos os concursos que tenham a ver com a natureza, com o ambiente, com o desenvolvimento sustentável. Já ganhou vários concursos, às vezes não ganha, mas não interessa nada, ele continua a participar. E participou neste concurso também com todo o gosto. Às vezes são os professores que lhe propõem os concursos, às vezes é ele próprio que os descobre, ou nós, os pais, que os descobrimos também, e, portanto, ele gosta de participar e participa, tem de facto uma boa voz, uma boa colocação de voz e tem isso muito treinado, porque ele tem uma participação até em apresentações públicas que já lhe dá um certo à vontade. Eu, por acaso, tenho muita pena que ele não esteja aqui hoje, mas pronto, deu-se esta coincidência de termos tido estas dificuldades de última hora. Precisamos de meninos assim. Precisamos de meninos assim. Pois. Até na Áspia, pode ser um sócio da Áspia, um colaborador. Vamos tratar disso. Queria dizer-vos que eu não conhecia esta associação, não conhecia este concurso. Foi a professora dele de francês que lhe sugeriu o concurso assim, tipo uma semana antes. E nessa semana ou nesse fim de semana, nós fomos à Campeã, onde eu sou natural, e portanto estas imagens são maioritariamente da Campeã, captadas com telemóveis e máquinas fotográficas fraquíssimas, mas como diz o Francisco, e eu acho que ele tem toda a razão,
Só se pode fazer com que os outros gostem da floresta se lhe mostrarmos imagens lindas da floresta. É com imagens lindas da floresta que as pessoas aprendem a gostar da floresta. Eu concordo completamente com ele e acho que depois percebemos que poderíamos ter feito o trabalho em mais tempo. O trabalho foi feito com a nossa ajuda, claro, não é? Ele e o cão são os protagonistas, mas quem fez aquelas imagens fui eu, com uma máquina fotográfica perfeitamente banal. Depois juntámos algumas fotografias tiradas por ele com o telemóvel. A única imagem que não era recente era aquela em que ele aparece atrás de um Bambi. Que foi captada no Monte Brasil, na Ilha Terceira, nos Açores. É a única que não é ali da região da Campeã, é aquela, mas em que foi captada por ele também. Depois queria dizer que fizemos aquilo a toda a pressa e muito tempo depois, porque o prazo acabava dia 15 de maio, e muito tempo depois de termos entregue o trabalho, percebemos que afinal os do concurso internacional, os espanhóis e restantes parceiros, tiveram mais um mês para fazer o trabalho. Isso aí nós não percebemos. Porque é que... Não, e desculpem interrompê-la, não foi só a nível isso. A publicação da Câmara de Lousada, aí houve uma falha de comunicação, porque a ASPA teve até 15 de junho, salvo erro, o prazo, e quem seguiu, como eu e vocês, se calhar, a Câmara de Lousada, tivemos até 15 de maio. E foi prolongado. Nós também só descobrimos quando enviaram um e-mail que tinha sido prolongado o prazo, foi quando tomamos conhecimento do concurso. Ainda bem que houve um prolongamento, senão nem sequer sabia que existia. Mas houve um desfazamento entre os vários parceiros, isso aconteceu. Pois, mas infelizmente. Facto, quando nós fizemos esse esforço para cumprir o prazo do 15 de maio, foi feito tudo assim, em cima da hora, mas muito tempo depois é que percebemos, mas afinal o concurso ainda não acabou, mas depois também já não tínhamos tempo para voltar a fazer, nem sabíamos se isso era possível. Pronto, mas foi ultrapassado. Eu não queria terminar sem dar os parabéns à Ana, à menina que ela é Ana Magalhães, está para aqui os nomes trocados. Ana Magalhães, exato. É uma situação semelhante à do Francisco, em que com parte de recursos se procura fazer um trabalho, mas ela está de parabéns porque o trabalho dela transmite o essencial e o mais importante que há a transmitir sobre a floresta. Depois, no fim, eu gostava de ser um comentário em relação ao trabalho vencedor, mas pronto, não vou falar dele sem ele ser apresentado. Muito obrigada pela vossa... Muito obrigada. Vamos então agora apresentar finalmente o diploma. Só mais um bocadinho, já que, eu não sei, agora já é mais propriamente para as pessoas da Câmara de Lousada, não é? Como a mãe do menino, do Francisco, estava a falar de concursos, não tanto pela natureza, mas a Antónia tem muito jeito para muita coisa, principalmente escrita, já ganhou também prémios a níveis nacionais, escreve coisas que, se eu não fosse mãe, não acreditava que ela escreve. Eu não sei se haverá depois ajudas nas câmaras, porque há concursos que têm que ser através de escolas, e ela realmente não faz nada porque não tem ajudas assim, não sei, tem que estar mais atenta realmente. Eu acho que tudo o que seja, pronto, especificamente no caso do município de Lousada, pronto, já que a questão foi colocada nesse sentido, tudo o que sejam iniciativas e concursos que eu penso que de facto vai havendo, lá está, pronto, a minha área é mais ligada à parte do setor do pelouro do ambiente, mas também como trabalhamos, temos conhecimento de tudo o que vai acontecendo um bocadinho no município. Relativamente a tudo o que seja iniciativas e concursos, eles são sempre divulgados online, na revista municipal, que também pode ser consultada, e portanto todo esse tipo de comunicação, por norma, pelo menos é feito um esforço para que seja amplamente divulgado. Quando são concursos específicos em que as escolas é que se têm que inscrever, aí depois também já vai depender um bocadinho do dinamismo de cada agrupamento, se inscrever ou não em determinadas iniciativas, e depois aí já fica um bocadinho ao critério, mas por exemplo no caso da Ana, ela gostando e tendo conhecimento desse concurso, é uma questão de depois abordar eventualmente o diretor de turma e dizer que tinha interesse em participar, e eventualmente depois a escola fará a ponte então com a variação do ambiente, ou quem está, perdão, com a variação da educação, ou quem está a gerir esses concursos, seja de educação, seja de outros. De facto vai havendo alguns ao nível do município, é uma questão de tentar perceber se é um concurso individual ou se é através da escola, porque sendo individual é mais simples, sendo através da escola tem que ser a própria escola a inscrever-se, e aí parte um bocadinho de cada um. Eu não tenho estado muito atenta e Lousada trabalhei aí 12 anos,
futuramente iremos para aí viver. Não tenho estado muito atenta, mas vou estar, porque, por exemplo, isto aqui, mesmo filmagens, ela fez completamente sozinha antes de 2 dias, portanto ela é assim empenhada, e é pena às vezes estar-se a perder oportunidades e vou estar então mais atenta. Claro, claro, sim, e de facto, confirmando também aquilo que a colega Anabela Dáspia disse, tanto nós no final também desta sessão iremos fazer a divulgação dos vídeos dos vencedores nas nossas redes, para que também de facto todas as pessoas que têm acesso ao Facebook neste caso do Ousada Ambiente, porque por regra, uma vez que estamos em período eleitoral, e também se calhar para explicar aqui um bocadinho o facto, às vezes a eventual comunicação não sair no Facebook oficial do município, mas sair no Facebook do Ousada Ambiente, que foi o caso do anúncio deste evento de hoje, é porque saiu uma legislação recente relativamente à questão da não divulgação de tudo o que seja eventos em período de campanha eleitoral, e portanto neste momento o município, em termos de regra, não pode divulgar qualquer tipo de comunicação de coisas que fez ou que vai fazer, por uma questão de regra, que é comum pelo país todo, e portanto daí que esta informação saia no Facebook do Ousada Ambiente e não no site oficial, pelo menos até ao período final das eleições. Quando isso acabar, todas essas publicações depois futuramente serão retomadas, quase que com efeitos retroativos, digamos assim. Vamos tentar recuperar um bocadinho esse tempo. Pronto, e já agora também fazendo aqui a ponte, pedindo desculpa em nome do município, de facto esta questão do desfazamento relativamente às datas dos concursos, pronto, como a própria colega Anabela referiu, portanto isto é um consórcio de parceiros europeus, cujo responsável pela coordenação principal é o parceiro espanhol, e de facto, pronto, nem sempre foi possível acompanharmos algumas das dinâmicas, e de facto em nome da instituição pedimos desculpa, porque isso de facto interferiu com a submissão dos vídeos, e vocês acabaram de o referir, e portanto desde já fazer esse pedido de desculpa, que de facto há coisas que nós conseguimos controlar, outras não, e nem sempre foi fácil conseguirmos isso, mas não é qualquer tipo de desculpa, simplesmente de facto, pronto, aqui publicamente também fazer esse pedido desses desfazamentos de períodos e desse alargamento ter acontecido e não ter sido feita uma divulgação a tempo, e portanto desde já em nome do município pedir desculpa. É uma questão de se assumir, claro, quando há problemas faz parte do crescimento assumir essas coisas, e pronto, assume-se. Ana Cristina, é só em relação à divulgação, para que não me interpretem mal, nós recebemos, não a questão do prazo, da divulgação, ela foi bem feita. Nós estamos numa era Covid, em que nós somos bombardeados com informação nas redes sociais e nos e-mails aos 300 mil. Nós demos conta, e depois a Inês poderá falar também um bocadinho disso, foi um acaso naquele dia eu ter recebido menos e-mails, isto estamos a falar a 5 dias de acabar o prazo, e eu ia para a aula com a minha direção de turma, que eu tinha 2, e chego à sala a ler o e-mail e disse-lhes: olha, há um concurso, está a acabar o prazo, como é? Vamos fazer? Porque por culpa minha, porque eu depois fui ler e o e-mail já tinha sido enviado para a escola 2 vezes. Foi uma segunda vez enviado e eu só li a segunda vez, portanto a culpa também não é toda vossa, é esta lei do Covid que nos encerrou e a comunicação verbal deixou quase de existir, e depois informação, alguns mails passam-nos ao lado, que é mesmo assim. Claro. Que se calhar foi o caso da Antónia, não teve nenhum professor que tenha tido a oportunidade de ler o e-mail, porque os e-mails, quase certeza que nas escolas de Lousada chegaram a todos os diretores de turma. Sim. Só que não chegaram foi aos nossos olhos. Muito obrigada pelo cuidado. Então, sendo assim... Desculpe, a Antónia anda na escola de Passos Ferreira. Isso. Mas penso que será se calhar o mesmo caso. É tanta informação que a gente recebe que... Pois eu nem sei se eles participaram, alguém, por isso é que... Está bem. Obrigada a todos e parabéns a todos. Muito obrigada mais uma vez. Então partilhamos agora. Vou compartilhar aqui a tela para... Temos aqui o diploma do Francisco José Pinto Pires, também uma salva de palmas para o Francisco. Muito obrigada, Francisco. Parabéns. Mande-lhe um beijinho. E esperemos contar com todo que o Francisco aqui nos transmitiu na proteção das nossas florestas. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Então, passaríamos agora ao primeiro classificado, a mostra da curta-metragem do primeiro classificado. Phil, portanto. Sente. Feel. Somos a floresta. We are the forest. Feel the scents. Sente os aromas. Sente a água. Feel the water. So much life. Tanta vida. Sente. Cresce com raízes fortes que te deixem voar. Grow with strong roots that let you fly. Sente Feel o coração. the heart. Feel Sente the sun o sol. makes it all spin. Faz tudo girar. Sente a delicadeza. Feel the sweetness. Feel your steps. Sente os teus passos. Breathe. Respira. If she falls, Se ela cai, tu cais. you fall. Somos a floresta. We are the forest. E tu? And you. Então, muitos parabéns aos primeiros classificados. Posso já apresentar o diploma respectivo. E temos o diploma atribuído, portanto, a este grupo de jovens, portanto, no âmbito do projeto Rota dos Vulcões, portanto, a quem vai ser atribuído, então, um prémio no valor de 400 euros. Muitos parabéns para todos. Obrigada. E gostaríamos agora de dar a palavra à Inês Ribeiro, que vai representar, que está aqui a representar o grupo. Inês, por favor. Boa noite. Olá. O nosso vídeo também foi feito em menos de uma semana, como a professora disse. Inicialmente nós fomos lá à floresta com o Pedro Sá, que é da Bioescolas, e tivemos mais ou menos a ver o espaço e assim. E depois, passado para aí 2 dias, fomos lá Dia seguinte. pronto, fazer o vídeo, e acho que criamos todos uma ligação mais forte com a natureza e com a floresta e com tudo que faz parte da floresta, e foi muito bom fazer esta curta. Muito obrigada. Tivemos aqui 3 perspectivas muito importantes de valorização das nossas florestas, com diferentes olhares,
de facto nos colocam, nos colocam esta temática de termos que olhar mais para as florestas, de dedicarmos mais esforço na sua conservação e de nos ligarmos mais à natureza. Portanto, o que tem vindo a acontecer, as pessoas estão-se a afastar cada vez mais do meio natural. É claro que há muita gente já consciente e a tentar novas alternativas de vida, etc., mas de uma forma geral nós vemos que tem sido isso muito, tem vindo a acontecer muito este afastamento do meio natural e ocorrendo a tal desconexão da natureza. E estes jovens realmente remetem-nos para esse ponto fulcral, de só com esta aproximação é que nós vamos ser capazes de cuidar e protegermos devidamente a floresta e a natureza em geral. Então, muitos parabéns a todos. Como já referi, vão ser agora divulgados os vídeos, vão ficar nas páginas, portanto, nas nossas redes de comunicação, tanto da ASPE como do município de Lousada. E gostaríamos de pedir a todos, então, os interessados, a todos os participantes, portanto, o diploma será enviado, e gostaríamos de pedir a todos os participantes para fazerem uma fotografia com o diploma, para depois nos enviarem e também podermos publicar. Vou tentar. Vai ser fácil. Ok, muito bem. Uns vão para a secundária, outros vão para profissionais, outros vão para... Pois é, ok. Mas os que estiverem na escola representam a turma. Mais ou menos isso. Muito bem. Então, muito obrigada a todos pela participação. Não sei se tem alguma questão mais. Vou dizer ainda uma coisa, porque o Francisco pediu para eu dizer mesmo isto. Muito bem. Pode ser? Claro. É assim, o Francisco mostrou-me este vídeo e antes até de serem os resultados, ele disse: "Epá, isto é uma coisa maravilhosa, tu já viste? Este vídeo é fantástico. Que coisa!" Eu percebi logo que este vídeo, apesar da professora Ana Cristina e da aluna Inês terem dito que isto foi feito a correr, mas foi a noção de que isto deu muito, muito, muito trabalho. Uma semana sem dormir. Não, evidente. Sobretudo à professora. Deu muito aos alunos, mas à professora. Não, olha que não. Foi muito, olha... Muito prazer, mas muito trabalho. Isto muito não é assim. Isto está muito, muito bem feito. Mas olha, o resumo pequenino. Na quinta-feira, na sala de aula, eu disse: vamos fazer? Vamos. Marcámos, pedimos ao Pedro do Bioscolas de Lousada, porque olhámos à volta, pensámos que a mata era só, ali à volta da escola, é só eucalipto. Não sabíamos nada, eu telefonei ao Pedro do Bioscolas e ele disse que nos ajudava. Domingo, meia dúzia de alunos, eu e um colega, fomos com o Pedro ver o sítio, que é o Parque de Pias, que está cada vez mais bonito. E pensámos aqui, andamos lá com 3 miúdas, elas a simularem alguns gestos completamente na lei do improviso. Nós decidimos que íamos tocar a floresta, senti-la com a respiração, com isto e com aquilo. Só 3 miúdas é que simularam algumas coisas. Telefonei ao padre da paróquia nesse mesmo domingo a pedir-lhe, ao padre não, ao presidente da junta, a pedir-lhe transporte. Segunda à tarde estávamos a gravar. Posso-lhe dizer, foi tudo gravado à primeira. Eu só dizia assim: virem-se de costas, façam isto, virem-se, façam aquilo. Com as miúdas, no dia anterior, tínhamos tirado algumas ideias dos sítios e foi tudo gravado à primeira. Só que, claro, quem está a gravar é um colega que filma técnico, não é? E depois a produção musical foi uma semana e gravação de vozes em casa de um colega que é músico, o professor Alexandre Reis. E pronto, foram umas noites sem dormir, mais ou menos, mas mais na pós-produção, porque a ideia e o vídeo foi feito tudo em take 1. Era gravar, faz isto, faz aquilo. E a roupa foi, vistam gangas que não há tempo para arranjar roupa. É mais ou menos isto. Os tops delas são todos meus. Eu cheguei ali ao meu armário e tirei os tops todos, uns dobrados, outros por dobrar. Parecem todos iguais, mas não são nada. Aquilo é um de cada nação. Mas o resultado, obrigada ao Francisco. Mas o Francisco quer dizer mais. O Francisco mostrou-me o vídeo e disse: isto aqui é uma coisa mesmo bem feita. Quando é que vocês me ajudam a fazer uma coisa destas? Quer dizer, vocês não têm máquinas nenhumas, vocês não me ajudam nada, não? São Francisco, olha, tens que arranjar, se calhar, algum estabilizador. Mas eu queria vos dizer o seguinte: quando ele viu os filmes, os vídeos do concurso internacional e viu os vídeos que ganharam, ele disse: há aqui uma grande injustiça. O filme da Rota dos Vulcões devia ter ganho isto.
Muito obrigada. Eu vou dizer, eu concordo. Muito obrigada. Porque passa aqui uma mensagem que podia ser um slogan de qualquer campanha nacional ou internacional em defesa da floresta. Se ela cai, tu cais. Isto para mim é uma frase que traduz o essencial disto tudo e que pode muito bem ser o slogan de qualquer campanha da ONU, de qualquer organização internacional. Anabela, eu acho que merece ser dito que nós as duas que estivemos no júri internacional nos debatemos arduamente e ferozmente. Anabela, que diga. Eu acabei de perceber agora, não sabia, vocês disseram que os espanhóis coordenam, mas isso está nos resultados. O facto dos espanhóis estarem a coordenar este projeto traduz-se nos resultados. E eu acho que, eu sei que deve ser difícil, mas eles fizeram valer a coordenação do projeto nos resultados que tiveram, porque efetivamente eles não merecem nem o primeiro nem o terceiro lugar. Este filme devia estar no primeiro lugar, este vídeo é absolutamente... Num deles, eu fiquei desiludida depois de ver os outros, isto agora já que estamos numa aqui um bocadinho mais abertos. Temos que ser honestos. Eu pensei assim, eu sou mãe galinha, são os meus meninos são, e amei o resultado final, a música do colega que fez a música e as vozes dos miúdos, eles gravaram aquilo com poucas, repetiram poucas vezes, a miúda também tem, como o Francisco, uma dicção muito fixe, em inglês foi fácil fazer a gravação, e eu pensei, perder, não me importava, minimamente, nem sequer estava à espera do primeiro, sabia que iria haver bons vídeos, mas depois de ver os outros ficou a desilusão. Ficou assim, e eu pensei, sou eu que sou mãe galinha, mas felizmente depois fui ouvindo e agora consigo, olha, obrigada, mas é um bocadinho... Fizemos todos os possíveis, sim, nós concordamos que devíamos estar representados na classificação internacional, mas de facto houve uma série de critérios, pronto, e não foi possível contornar aquela pontuação que estava, e não conseguimos de facto que ficassem representados, mas ficam com o nosso testemunho que de facto, da nossa opinião, eram merecedores, sim senhor, de estarem na classificação internacional. Sem dúvida. Eu gostei muito do segundo vídeo achei também muito interessante e também muito forte, particularmente. O primeiro, curiosamente, é espanhol. É espanhol e tem uma... desculpem, mas agora vou-me esticar no comentário. É espanhol e tem uma cadeira de rodas. Porque o vídeo em si, eu recebi vídeos sobre a diabetes que os meus alunos fizeram, trabalhos de ciências, e aquilo são aplicações de telemóvel, e a mensagem, o resumo da mensagem no primeiro vídeo vencedor, curiosamente é minúsculo, a mensagem que lá está. Agora tem uma mensagem que agora a inclusão virou moda, infelizmente, e nós temos sentido essa pressão em tudo o que é concursos. Os concursos ganham vantagem se a inclusão, alguém deficiente, estiver presente. E eu não me parece que isso seja inclusão. Parece-me que estamos a entrar, não é o concurso aqui do Care Forest em particular, é geral isto. Estamos a entrar numa inclusão que está a gerar a exclusão. Mas isto, pronto, é um desabafo e foi aquilo que eu senti, que eu pensei, meu Deus, parece que tudo agora que tenha o apelo à inclusão, não interessa o conteúdo, interessa a inclusão. E não era aqui o intuito do concurso, não é? Se me permitem, foram uma inspiração. Portanto, todos os vídeos selecionados estão de parabéns e eu levo isto, uma inspiração. Está bem? Muito, muito bom. Parabéns a todos. Bom, obrigada. Bom, fico o testemunho destes jovens e que com o exemplo que nos trouxeram, possamos cada vez mais e todos juntos envolver os jovens na proteção das florestas, que são tão importantes para a vida na Terra, para todos. Portanto, muito obrigada a todos mais uma vez. Nós ficamos à espera de mais desafios, mais projetos. Parabéns. E agora mais. Até muito a próxima. Obrigada pela motivação. Numa floresta. Queremos mais não perguntaram se podem ver os vídeos. Em Lousada ou em Vila Real. Anabela, estão a perguntar onde é que se pode ver os outros vídeos. Ora, os outros, quais outros? Desculpa. Os que foram vencedores. A nível internacional? A nível internacional? Que seja essa a pergunta, não sei. Sim, a nível internacional podem ver onde se podem ver todos os vídeos. Podem ver-se todos os vídeos no site do Care Forest, onde tem notícias. Eles têm um PDF que pode ser descarregado, em que por país eles têm os 3 vídeos vencedores.
Além do internacional, tem os 13 classificados de cada país. Depois, Está tudo online. estes vídeos a nível nacional vão ser também divulgados no canal do YouTube da Áspia e também nas páginas, nas redes sociais do município de Lousada. Portanto, fiquem atentos que vão ser agora divulgados. Mais uma vez, muito obrigada pela participação da doutora Conceição Palacio, da doutora Ana Maria e a todos os presentes. Obrigada a nós. Até uma próxima. Muito obrigada. Até breve. Temos mais encontros. Até breve. Então, a todos. Muito obrigada. Boa tarde.